Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia a todos aqui no Café Emocional. Sou Fernando Júnior e estamos falando aqui sobre a vida de Eli, homem que foi sacerdote, profeta e juiz. E vamos agora estudar aqui a parte emocional da vida de Eli. Como é que estava a parte emocional dele e o que você pode estar passando na sua vida aí que possa estar semelhante à vida de Eli. E você vai saber detectar, identificar na origem, na raiz, o problema para poder resolvê-lo. Tá certo? Então vamos lá. As questões emocionais da vida de Eli que eu trago aqui hoje para vocês é o seguinte, começando com algumas perguntas para poder te ajudar a refletir. Como Eli se encontrava? Como Eli se encontrava? Ele com ele mesmo, ele com Deus, ele com seus filhos, sua família. Eli se encontrava com um grande medo, tremendo, angustiado. O temor dele era imenso, preocupação imensa, ansiedade imensa, transtorno de ansiedade. Pense em um cabra preocupado, cheio de medo. Quais eram as crenças de Eli? Qual o nível de autossabotagem ele estava? Será que Eli procrastinava? Será que Eli vivia na zona de conforto? O que Eli pensava? O que Eli sentia? Quais eram e como eram as suas ações? Para que nós vamos começar a identificar como era e quais eram as ações de Eli, vamos falar aqui, se aprofundando aqui nos 4 tipos, os 4 exemplos existentes de pais. Primeiro, pai permissivo. São pais medrosos, que geram filhos inseguros e mimados. Segundo, pais negligentes, pais egoístas e desatenciosos, que geram filhos abandonados. Terceiro tipo de pais são os autoritários, pais repreensivos e inflexíveis, geram filhos rebeldes. E o quarto tipo de pai é os autoritativos, pais assertivos, que geram filhos com autoestima elevada. Falando do primeiro pai, como é que esse pai gera filhos inseguros e mimados? Transmitindo para o seu filho um alto amor e baixa disciplina. Como é que o pai negligente gera filhos abandonados? Baixa disciplina e baixo amor também. Como um pai autoritário gera filhos rebeldes? Alta disciplina e baixo amor. Qual desses Eli se enquadrava nesses 4 quadrantes aqui? Eli, infelizmente, ele cumpriu esses 3 primeiros quadrantes aqui. Ele falhou com seus filhos, gerando nos seus filhos autossabotagem de orfandade. Porque esses sentimentos que eu vou citar aqui agora que ele tinha
consumia ele de tal forma que ele atraiu para si verdadeiramente todo o mal que ele temia. Está escrito na passagem que você pode ver de 1 Samuel, no capítulo 4, todo lá. Você pode pesquisar sobre a vida, a história de Eli. Ele tinha totais sentimentos negativos. Quer o medo, quer a angústia, ansiedade, temor, tremor, preocupação. Começar pelo medo, né? O medo, ele é gerado através de história mentirosa. Então, ele é imaginário e ele paralisa a pessoa. Não deixa a pessoa avançar, prosseguir, continuar. Porque o medo, ele anula o sentido. Por que e para que viver? Por que e para que fazer isso e aquilo? Não tem sentido, porque o medo está paralisando e a história mentirosa está gerando pensamentos, sentimentos e emoções tão profundas e negativas ao ponto da pessoa querer desistir da sua vida, da sua família, do seu trabalho, de todas as suas coisas. Porque a história mentirosa fica martelando na cabeça ao ponto de paralisar. E muitas pessoas acreditam que o medo ajuda. Não, o medo não ajuda. Para vencer o medo, você tem que construir um plano, você precisa ser prudente. E a prudência mora na casa da sabedoria, a sabedoria mora na casa da prudência. Ambas são irmãs, são amigas, estão juntas. A prudência é que protege. E como gera? Através de histórias verdadeiras, histórias que curam. Conta história que cura para você, ressignifique um novo significado, as impressões do passado, essas histórias de dor que lhe perturba, que enche o seu coração, enche a sua alma e traz transtornos emocionais para o seu corpo, para a sua alma. Angústia, apreensão, inquietação, aflição, sufoco, sensação interna de opressão, ansiedade, excesso de futuro, colocando o pensamento lá na frente, colocando mais de 20% de sua energia no futuro, de tranquilidade, sensação de ameaça, de susto. Ele estava tendo todos esses sentimentos em sua vida por causa da sua história como pai, como sacerdote, como profeta, como juiz. Quem não sabe cuidar bem de sua casa, não pode cuidar bem da igreja de Deus. Tremendo, espanto, assombro. Ele estava assim. Então tudo estava refletindo no seu corpo físico. Preocupação, ideia fixa sobre o espírito. Ele estava com o espírito perturbado. E vocês podem ver, queridos, o seguinte, lá nos versículos 17 e 18 de 1 Samuel 4, que ele estava sem vínculo emocional com seus filhos, sem vínculo emocional com o seu povo, sem vínculo emocional com Deus, sem vínculo emocional com sua nora e com seu neto que iria nascer. Ele estava desvinculado de todos que lhe cercavam. Então, além de ser esse pai negligente, permissivo,
e autoritário com seus filhos, ele foi assim também com sua própria vida, com o Pai, com Deus e com o povo também. Como eu disse, gerando autossabotagem que perturba muitos, que atinge muitas pessoas e quem sabe tem lhe atingido também, que é a orfandade. E o que é a orfandade? É ser órfão de pai e mãe, tantos mortos como os vivos. É uma consequência gravíssima da autossabotagem. Isso Eli fez gerar nos seus filhos, fez gerar no seu povo. E a orfandade tem as suas características, que eu vou citar algumas aqui, que desencadeou nos seus filhos e no povo de Israel. Incapacidade de se sentir conectado com Deus. Não se sente bem consigo mesmo. O povo não se sentia conectado com Deus, ele não se sente conectado com Deus, ele não se sentia conectado com Deus, Eli. Ele não se sentia bem consigo mesmo. Você vai entender isso quando a gente chegar nas questões específicas, físicas, questões físicas do corpo. Incapacidade de descobrir a sua identidade, descobrir a identidade e se conectar com ela. Hipersensibilidade, chora demasiadamente sem motivos. Está sempre competindo com os outros para ser melhor, ao que ele gerou nos seus filhos. Disputa desenfreada. E o principal, rebeldia. E essa rebeldia é a dificuldade de se submeter às autoridades, às regras e os protocolos. Como os filhos dele, como os dois filhos de Eli, poderia respeitar a Deus se não estava respeitando o próprio pai? Se ele gerou filhos rebeldes, não respeita as autoridades. Se ele representava Deus na terra como sacerdote, profeta e juiz, como ele ia respeitar a Arca da Aliança, que representava a presença do Pai Eterno na terra, ia respeitar o seu próximo, ia respeitar os soldados, os companheiros de guerra? Não respeita. Quebra as regras e o protocolo, e eles quebraram as regras e protocolos e acabou sendo mortos. Sendo mortos. E para falar aqui, para completar aqui as questões emocionais, ele era desconectado de sua nora, porque quando as mulheres casavam com os homens, os pais dos homens passavam a ser também considerados como pai das noras. Só que nessas questões emocionais ele era desvinculado de sua nora e do filho que ia nascer. E a sua nora ali, com toda essa perturbação, ansiedade, e essas notícias que chegaram até ela já estava passando um drama tremendo, porque ela estava grávida e passando uma grande dificuldade em sua gravidez. A gravidez, ela altera o humor da mulher. E a dor dela foi antecipada, o parto dela foi antecipado, pois ela não estava com suas emoções equilibradas por dois motivos: seus pensamentos e seus sentimentos. E suas emoções levaram ela
dentro desses dois motivos que eu vou citar agora. Primeiro, não tinha mais vínculo emocional com Deus, que é o primeiro, mas se encontrava preocupada com a arca, com a aparência, com o objeto, pois vivia com seu marido em desobediência. Ansiedade, excesso de futuro, bem preocupado, bem lá na frente. Então esse vínculo emocional só com seu marido, pois sabia que o poderia acontecer a perda da arca de vez, que decretava para ela o fim total de que Deus o Senhor estivesse com eles, mesmo no erro. E assim ela já tinha trocado Deus pelo seu sogro. Como ela tinha trocado Deus pelo seu sogro e ela já se sentia abandonada pelo seu pai, com a perda da arca, ela sentiu um maior grande vazio decretado, ouvindo que a arca tinha sido roubada, seu marido, seu genro e seu sogro pai estava morto. Então esses dois motivos agravou mais ainda a vida dela, ao ponto de ela perder o vínculo emocional com seu filho, que é o segundo motivo de desequilíbrio emocional que aquela mulher, a nora de Eli, passou. Ela perdeu o vínculo emocional com seu bebê, faltando ela Eli a autorresponsabilidade e lançando uma palavra de maldição sobre o filho. Ela acreditando numa história mentirosa de sua mente, culpava seu sogro e seu marido. Culpa, julgamento. E aí você? Como é que você se encontra? Como curar tudo isso? Para matar a autossabotagem, tem que ressignificar. Dar um novo significado à sua história, à sua vida, suas impressões do passado. Mas primeiro tem que blindar a mente. Ativar em você as 9 chaves do blindar da mente. E para isso você tem que caminhar junto. Caminhando que se caminha, então você constrói dentro de uma trajetória a grande jornada da sua transformação. E sua vida emocional, ela precisa ser cultivada, adubada, regada, para que cresça e floresça. E com esse exemplo das questões emocionais da vida de Eli, possa servir de exemplo para você mudar sua vida e sua história. Você consegue. Ok? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau!